Tem muita coisa errada nesse vídeo. Logo o Clube do Povo? Mas eu vou focar em um erro histórico que pouca gente sabe. As datas batem, os eventos nem tanto. Vamos aos fatos. Essa capa de jornal realmente existiu, dia 3 de junho de 1969, em O Jornal, para ser mais preciso. A sorte de fato era a questão sobre o urubu, e não o racismo. 1969 foi sim a origem do urubu da sorte, porque antes disso era só o urubu do azar. Sim, o urubu era o maior símbolo de azar do Brasil. E não é porque o bicho é preto, como você poderia pensar, mas sim porque onde um urubu chega é sinal de que houve morte. E se ninguém morreu, é porque está prestes a morrer. Portanto, um símbolo do mau agouro. Voltando aos fatos, não foi o Carioca de 1969 a primeira vez que o urubu é associado ao Fla. Foi o Carioca de 1947, portanto mais de 20 anos antes. Nem sequer foram os rivais os primeiros que associaram a ave do azar aos rubro-negros. Foi Ari Barroso, narrador fanático pelo Flamengo. Ari Barroso foi um fanático. Dragão Negro defendia com paixão suas ideias na mesa do Flamengo, lá na Confeitaria Colombo. No rádio, então, narrava os jogos do seu time com uma parcialidade escandalosa. Certa vez se recusou a ir viver nos Estados Unidos porque lá não tinha Flamengo. Ao ver as desgraças que abatiam seu time de coração em 1947, em O Jornal, um urubu pousou na sorte do Flamengo. Um verso do poeta Augusto dos Anjos, que marcaria o Flamengo para sempre. Azar era a única explicação para as lesões frequentes no elenco. A torcida do Flamengo chiou. Isso porque seu rival ia de vento em popa com a Caravela 47, comandada pela Garra do Almirante e a Sorte do Corvo. Sem o Corvo, o Vasco não ganhava. Flamenguistas pilhados com a coluna de Ari Barroso e de saco cheio com o Corvo da Sorte do Vasco, capturaram o urubu, amarraram a bandeira do Vasco na pata do animal e em um jogo do Vasco na Gávea soltaram o bicho no gramado. Diziam eles que aquele sim era o mascote do Vasco, ou seja, tentaram zicar o Vasco com o urubu. Não adiantou. Dom Corvo trouxe o caneco invicto de 47. Os flamenguistas que pegaram pilha seriam lembrados pelo urubu do azar dali pra frente. Em 1958, a capa do Diário da Noite trazia a torcida do Vasco, logo após a derrota do rival, com um urubu e uma placa que dizia: "Posei na sorte do Flamengo". Nos jornais, Nelson Rodrigues escrevia sobre o torcedor urubu. Segundo ele, o urubu era aquele torcedor que ficava agourando os rivais. É isso, o urubu de ontem é o secador de hoje, segundo Nelson. As torcidas de Vasco e Flamengo já eram nacionais há muito tempo. Porém, esse folclore do corvo e do urubu era mais como uma piada interna entre os cariocas. Por isso, em meados de 1968, quando Renfield criou seu clássico personagem Urubu, torcedores de outros estados não entendiam a referência. Alguns escreviam ao jornal questionando o urubu, e sugerindo que não seria outro motivo senão o racismo. O jornal, porém, não fez questão de explicar o folclore do corvo e do urubu. Pelo contrário, o personagem de Renfield, chamado Urubu, que era branco, se transformou em um negro, logo após o Urubu do Maraca em 69. Renfield colocou ainda a ave como bichinho de estimação, e uma cruz no sujeito, no melhor estilo Papai Quero Ser Vasco. Ou seja, contar a história e esclarecer a origem do urubu acabaria com a narrativa de racismo que estava sendo construída. Assim, o Flamengo adotaria oficialmente a ave como mascote, e de quebra, monopolizaria a favela como representante máximo, já que a grande parte dessa população é negra. Triste mesmo é ver que vascaínos, botafoguenses e tricolores compraram os estereótipos criados por Renfield e Flamengo. Os rivais acabaram por legitimar o urubu. E por trás de tudo isso está o Corvo, que revolucionou o folclore do futebol carioca. 1948, um ano depois de surgir, o Corvo veria Biriba levar sorte ao Botafogo, quebrando um longo jejum no Campeonato Carioca. Mas traria o primeiro continental do mundo para o Brasil. São Januário seria agora a casa do Corvo e do Condor, e nunca deixou de ser. Não deixem a mentira vencer, espalhem a verdade.